No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que eu uso para minha queda de cabelo, o que eu tenho aqui em casa que eu tô usando. E também quero te falar um pouquinho como eles funcionam para queda de cabelo, e inclusive tem um óleo essencial também se tu gosta de produtos naturais. Então se tu quer saber de tudo isso, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e eu tô aqui para te ajudar a entender o mundo dos cosméticos, a cuidar da tua pele, dos teus cabelos. Então se tu é novo por aqui, te inscreve e ativa o sininho para tu receber as notificações quando eu colocar um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês o que eu tenho em casa que eu uso para queda de cabelo. Eu tenho queda de cabelo porque eu tenho cabelo branco e eu acabo pintando. Claro que eu procuro escolher alguma tintura assim que não tenha amônia para não agredir tanto. Só que para disfarçar os brancos não tem jeito e eu acabo pintando. Outra questão também, agora até faz um tempo que eu tô sem alisamento nos meus cabelos, mas eu fazia bastante, bem seguido alisamento, e agora eu parei um pouco, mas a gente sabe, né? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, a gente sabe que pode causar também um pouco mais de queda. É normal cair uns 100 fios de cabelo por dia. A gente percebe, né, no momento do banho, assim, quando tá caindo um pouco mais de cabelo. Eu acabo percebendo, ou quando eu vou pentear o cabelo também, que tem um pouco mais ali de volume. Também queda de cabelo pode vir por algum estresse ou algum problema hormonal, enfim, tem muita causa. E eu sempre indico para vocês procurarem um médico para fazer um exame, né, quando vocês puderem, fazer aquele check-up, aquele exame de sangue para ver o nível de vitaminas também. A questão de tomar vitamina é o seguinte, já vou explicar isso também aqui no vídeo para vocês. Quando a gente vê essas fórmulas para vender em farmácias, assim, de fórmulas multivitamínicos, o que acontece ali? Ali não tem nada muito específico. Se tá faltando para ti ferro, por exemplo, ou alguma outra vitamina, ali a gente vai ter uma dosagem baixinha que poderia ser usado por qualquer pessoa. Então que essa fórmula ela é aprovada, né, para qualquer pessoa. E aí pode ser que não seja suficiente para ti a vitamina que tu tá precisando, mas pode ser que ele tenha uma vitamina que tu não esteja precisando, que tu supre super bem na tua alimentação e de repente vai ficar numa concentração muito alta. Por exemplo, só para explicar para vocês, a cenoura tem a vitamina A. Se tu come bastante cenoura, tu tá super bem de vitamina A, por exemplo. Mas aí tu vai tomar um multivitamínico que também tem a vitamina A, pode dar uma sobredose. E aí o que pode acontecer é causar queda de cabelo. O excesso de vitamina A causa a queda de cabelo. E muitas vezes a gente nem imagina, né, que isso pode acontecer. Mas pode sim, por isso que não é indicado tu ir numa farmácia e escolher um multivitamínico, né? Muitas vezes não é indicado, pode dar super certo para algumas pessoas também, mas a gente sempre indica o correto, né? É fazer o exame de sangue para ver certinho o que tá faltando. Esse seria o ideal. Outra questão também é que a gente vê as gominhas, a gente vê várias coisas para cabelo e ali eles falam, né, que vai crescer mais, enfim. Na verdade, o nosso cabelo ele é programado geneticamente para crescer até determinado tamanho ou um tamanho X de centímetros por mês, que normalmente é 1 centímetro, 1,5 centímetros, e mais que isso ele não vai crescer. Mas o que pode acontecer é que tá faltando assim alguma vitamina até no próprio couro cabeludo, ou tem muita oleosidade no couro cabeludo que tá impedindo esse crescimento. E aí eu gosto de usar esses shampoos aqui para eles ajudarem se tá faltando alguma coisa assim, ou se tá com muita oleosidade no couro cabeludo, enfim, eles ajudam, né? Ou muitas vezes pode ser um fungo também. E aí eu já vou começar explicando para vocês do óleo essencial de alecrim. Ó, eu tenho esse óleo aqui, eu vou deixar para vocês na descrição algumas opções de óleo essencial de alecrim. Eu tenho outro vídeo também que eu vou deixar aqui, vocês podem olhar depois e vou deixar na descrição do vídeo, que eu falo sobre 3 óleos. Óleo de lavanda também, tudo para queda de cabelo. Mas eu destaquei o óleo de alecrim porque assim, ó, se tu tem um couro cabeludo oleoso, tu pode fazer o uso do óleo de alecrim porque ele vai ajudar a retirar essa oleosidade. Faz uma massagem, deixa umas 2 horas antes de tomar banho. Existe o óleo de alecrim e o óleo essencial de alecrim, que é esse aqui. O óleo essencial eu quero explicar para vocês não usarem ele puro, de jeito nenhum, porque ele é muito forte e ele pode causar alguma irritação. Aí que entra o óleo, por exemplo, de semente de uva ou um óleo de jojoba, que eles vão diluir, ó. Eu tenho esse aqui, eu acabei comprando na farmácia Raia.
Esse aqui da Needs, vocês podem comprar qualquer óleo de semente de uva, porque ele vai funcionar apenas como um carreador, a gente chama, que é um óleo que vai diluir. Então, nesse estudo, que eu vou colocar uma foto aqui para vocês, que é uma foto impressionante, que, olha só, a pessoa era careca e aí depois tem bastante cabelo, né? Ele usou por um determinado tempo o óleo essencial de alecrim e teve esse crescimento. Então, porque o óleo essencial de alecrim, ele é cicatrizante e ele estimula a circulação sanguínea, ajudando no crescimento. Então, ele também aumenta a densidade dos cabelos quando eles estão muito finos. A densidade, né, que é a grossura do fio, ele também consegue aumentar. Vocês podem usar uns 10 ml, por exemplo, do óleo de semente de uva. Eu indico vocês a comprarem o maior, porque no fim eu queria mostrar para vocês e só tinha desse tamanho aqui, mas eu já vi esses tubinhos maiores, assim, de 100 ml. Se eu achar na Amazon, eu já vou deixar aqui na descrição para vocês. E o óleo essencial de alecrim, vocês vão colocar 2 gotas no máximo em uns 10 ml aqui do óleo, ou 2 colheres de sopa, por exemplo, do óleo de semente de uva ou óleo de jojoba. E aí, como vocês vão fazer? Vocês vão aplicar bem no couro cabeludo e massagear. Massageie assim por uns 2 minutos e deixa agindo. Ou vocês podem até dormir durante a noite, se vocês botarem só uma gotinha de óleo essencial de alecrim. Faz um testezinho antes também dessa misturinha aqui, ou senão vocês deixam só agindo por umas 2 horas. Então ele é cicatrizante, é antifúngico, vai ajudar também na oleosidade do couro cabeludo, ele ajuda a tratar essa oleosidade e ao ajudar no crescimento também. Então eu gosto bastante de ter o óleo essencial de alecrim em casa. E outra questão também é que ele é bom para quem tem dor de cabeça, ele ajuda a aumentar a concentração, então eu gosto de usar esses óleos. Muitas vezes, ao invés de usar algum medicamento para dor de cabeça, eu tento antes primeiro usar o óleo, né? Eu aplico uma gotinha aqui, às vezes, e cheiro um pouquinho assim para ver se ajuda na dor de cabeça, mas não é indicado usar ele puro, tá? O que mais eu já testei para queda? Eu tenho esse shampoo aqui, até não tem mais muito aqui dentro, ó, que é o Dercos. Deixa eu mostrar ele para vocês. O que eu quero falar para vocês? Ó, ele é assim. O que eu quero falar? Ele tem um cheirinho de... Ele me lembra, assim, desodorante masculino até, esse cheiro. Eu quero falar pra vocês que todo shampoo anti-queda, ele remove muito bem. Eles chegam a ser, sabe aquele shampoo detox ou anti-resíduos? Ele remove muito bem o óleo aqui do couro cabeludo. Porque isso é, como eu falei pra vocês, um dos motivos da queda, a oleosidade, e um dos motivos também do cabelo demorar um pouco mais pra crescer. Ó, ele é assim, meio transparentezinho, só um pouquinho esbranquiçado. E aí, por esse motivo que ele remove, ele pode acabar ressecando um pouco as pontas. Já vi no meu outro vídeo, que eu tenho um vídeo só falando dele aqui também, vou deixar pra vocês linkado, que algumas pessoas falaram que usaram ele e deixou realmente as pontas mais secas. O que eu faço antes? Se tu comprar o óleo de jojoba, passa aqui nas pontas ou passa um outro óleo que tu tenha em casa, reparador de pontas, pra proteger essa região aqui. Aí no momento que tu tá lavando, esses surfactantes que tem nesses shampoos, eles vão passar reto aqui e não vão danificar. A gente sabe como é que é ponta do cabelo, né? Principalmente a ponta de um cabelo quimicamente tratado. A gente sabe que é bem frágil realmente. E aí esses shampoos, eles acabam danificando. Ele é um pouquinho mais caro também. Vou deixar aqui o valor para vocês, que agora eu não lembro bem. E ele tem o ativo Aminexil, que é um ativo patenteado, que acaba desmanchando quando o colágeno ele fica rígido ali no cabelo. Ele acaba provocando uma quebra do fio e aí o fio quebra, o fio cai, na verdade. Às vezes eles fazem ativos que inibem alguma enzima ou alguma coisa assim que provoca queda, mas esse shampoo, ele combate a queda provocada pela quebra, que é por causa dessa rigidificação, que é um colágeno bem rígido que acaba quebrando o fio. Então ele consegue dissolver esse colágeno e o fio nasce bem saudável, é assim que ele age. Muitas pessoas também têm dúvida e eu respondi nesse outro vídeo se o shampoo que fica tão pouco tempo assim no couro cabeludo ele faz efeito. E realmente sim, essas substâncias elas conseguem, eles viram num estudo que eu deixei nesse outro vídeo que as substâncias que foram feitas assim, que são usadas no couro cabeludo, elas têm absorção. Por isso que eu sempre cuido também a questão das tintas, para não usar tinta de cabelo muito seguido assim, porque a gente sabe que tem chumbo, que o chumbo ele acaba fixando a tinta no fio, então não é tão saudável assim usar tão seguido as tintas de cabelo. Eu comprei também esse shampoo aqui, tive bastante resultado com todos esses que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eu usei em diferentes períodos ele, quando começou a queda eu usei um, depois eu usei outro, sempre pra testar e trazer realmente pra vocês o que
que eu acho que realmente funcionou pra mim e o que tem também de comprovação científica. Aqui a gente tem um extrato do gengibre. O gengibre ele é usado em muitos países, principalmente os países orientais, porque eles têm muitas funcionalidades, né? O gengibre ele tem muitos ativos com muitas funcionalidades e é o que eles trouxeram aqui. E ele também é do princípio que age no cabelo devido à quebra, né? No mesmo princípio que ali no folículo formam algumas substâncias que fazem a quebra do fio e ele acaba caindo e provocando a queda. E esse aqui ele também age nesse mesmo princípio com esse extrato. Tive resultados bem interessantes também. E ele tem um cheiro de limão, assim, bem gostoso. Também procurem, qualquer shampoo que vocês forem usar, procurem proteger as pontas do cabelo para não danificar. E sérum, eu nunca usei nenhum outro sérum diferente, nunca experimentei para falar para vocês, eu só experimentei esse aqui da Princípio. Se vocês têm alguma sugestão, deixa aqui nos comentários de algum sérum que vocês querem que eu estude um pouco mais e que eu fale aqui para vocês. Eu uso esse aqui que eu tenho um vídeo bem específico que eu fiz bem no início do canal, eu vou deixar ele aqui também pra vocês. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre cosméticos. Ele é bem interessante, a gente tem concentrações aqui, 3% de Baicapil. O Baicapil ele é usado na medicina chinesa e ele vai diminuir a queda e vai aumentar também o crescimento. A cafeína, ela estimula ali a circulação sanguínea e essa estimulação da circulação sanguínea também acaba aumentando o crescimento do cabelo. Se o cabelo, claro, ele tá com esse crescimento diminuído, né? Não vai ser nada extraordinário. E também ajuda na queda, a não ter a queda de cabelo. E essa substância aqui, B-Alplex, que tem 2%, ele é um complexo, na verdade, de vitamina B, por isso que é B-Alplex, que vão fornecer o que o fio precisa para aumentar a densidade, né, ou seja, a grossura dele, e também aumentar o crescimento e diminuir a queda. O interessante aqui é que a gente tem 3 componentes juntos, né? Eu posso dizer que ele não deixa o couro cabeludo oleoso, claro, não vão passar demais também, né? Passem algumas gotinhas assim e massageia. A massagem é importante para a gente ter a absorção desses componentes. Tu pode usar de noite e pode dormir com o produto, no outro dia não precisa lavar, pode sair, trabalhar, não tem problema nenhum. E se tu não lavar o cabelo naquele dia, ele também não tem problema, se tu não lava todo dia. Aplica ele de novo de noite, massageia, faz esse processo que em alguns dias vocês já vão notar que realmente ele funciona. No meu outro vídeo tem vários depoimentos ali das pessoas falando, né, que realmente funcionou também. Isso é bem legal, essa troca de experiências também. Ó, aqui ele é esse sérum assim nesse tom mais amareladinho, que como eu falei pra vocês não vai deixar o cabelo oleoso, é bem tranquilo. Falando em sérum, eu já usei um tônico também, que é o tônico de alho, há muito tempo atrás, e eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês também, que é um vídeo que muita gente fala que usa e que tem bons resultados. Só que ele é um pouquinho mais forte também, o alho, ele tem comprovação científica que realmente funciona na queda de cabelo, mas testa antes, tá? Coloca um pouquinho aqui ou um pouquinho aqui, ó, e observa se tu não vai ter nenhuma reação alérgica, porque isso é muito importante. Como é usado? Tu vai aplicar aqui também no couro cabeludo, massagear um pouco, se tu não teve nenhuma reação alérgica. Tem gente que diz que tem dor de cabeça também usando esse tônico, então toma cuidado se tu tem qualquer reação, não usa mais e lava teu cabelo, né, pra retirar, porque nem todo mundo é igual, nem todas as peles são iguais. Pessoas podem reagir de formas diferentes aos diferentes cosméticos, por mais inofensivo que seja, é um cosmético, tem venda livre, a gente pode ter algum tipo de reação, por isso que eu sempre indico fazer esse testezinho aqui de reação antes. Mas muita gente tem resultados bem positivos. Aplica e deixa só 2 horas, não dorme com ele, também não te expõe ao sol. 2 horas antes de lavar teu cabelo, aplica, massageia e aí lava teu cabelo normalmente. E essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que tu usa, o que tu gostou e se tu quer que eu avalie alguma fórmula também, ou que eu compre daqui a pouco pra usar, experimentar e fazer esse teste, a gente vê certinho como é que a gente faz, mas deixa aqui nos comentários, me conta o que tu usa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte ele aqui pra mim, pra me ajudar com o crescimento do canal e pro YouTube levar essa informação pra mais pessoas. E eu te encontro na nossa próxima dica, então. Tchau!